gentileza, a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 27, ou você liga aí a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 27, mas juntamente ao você abrir a sua Bíblia, também abra o seu coração. Se você escutar a pregação como um homem falando, pode ser que seja até bonito, a oratória, as palavras, mas não vai trazer diferença. A transformação na sua vida virá se você crer que é Deus falando do trono dele ao seu coração. Essa mensagem tem nos abençoado grandemente. Deus já tinha colocado em meu coração. Semana passada nós tivemos algumas confirmações. Quem esteve segunda-feira passada num culto de liderança que nós tivemos, o pregador da noite, ele pregou vários pontos dessa mensagem, o que inspirou ainda mais. A pastora Rose pregou na última sexta-feira no culto de libertação, a mesma história praticamente. Isso só confirmou ainda mais o que Deus quer falar conosco. Amém, irmãos? Gênesis 27, verso 25, os que acharam digam amém. Diz assim: então lhe disse, meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Versículo 28, presta atenção agora em 3 bênçãos que o pai de Isaque, o pai liberou sobre o filho Jacó. Diz assim, que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Diga comigo assim, a bênção da provisão. Que do céu vem o orvalho, que da terra produza a riqueza. Olha a segunda bênção, verso 29. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe, ou seja, que aumente a sua influência, que você cresça, que você seja líder. Diga assim comigo, a bênção da promoção. Terceira bênção, final do versículo 29, diz assim, malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Diga comigo, a bênção da proteção. Irmãos, nessa noite Deus quer falar conosco sobre um tema muito importante que nós chamamos a bênção do pastor. Eu vou repetir, a bênção do pastor. Quando eu falo a bênção do pastor, em hipótese alguma eu estou querendo dizer que o pastor é um ser que libera algo dele. É um ser que tem alguma capacidade, uma competência como Deus, de forma alguma. Quando usa a expressão a bênção do pastor, o que Deus está querendo dizer conosco é que a bênção que é de Deus, amém, irmãos? Pois Ele é o abençoador, amém? Que chega em nossas vidas através do pastor. Existem várias bênçãos, irmãos, que nós podemos ter em nossa vida, mas existe a bênção de Deus maior que vem através de pessoas que estão em posição de autoridade espiritual sobre nós. Também incluo nessa mensagem, não somente eu, pastor Daniel, mas claro, pastora Thalita, eu estou falando aqui do pastor no singular, mas claro, como casal, e ela também como mãe espiritual da igreja, eu como pastor, e claro, incluindo a liderança, líderes de células, supervisores, o líder de um grupo, de um departamento. Nós precisamos, irmãos, estar alinhados, nós precisamos estar em sintonia com aquela pessoa que Deus colocou como autoridade espiritual sobre nós. Quando nós falamos de termos uma autoridade espiritual sobre nós, e essa bênção de Deus vir através dessa autoridade, faz-se necessário que nós começarmos por 2 grandes verdades. A primeira verdade é que isso é bíblico. Ter uma autoridade espiritual, na qual Deus me abençoa através dela, é bíblico. Não é uma invenção do homem, não é uma invenção da igreja.
E eu queria citar aqui alguns versículos que mostram isso. Você gosta de ler a palavra de Deus? Amém? Nós vamos colocar no telão para facilitar. Diz assim, Gênesis capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa palavra se refere a Abraão. Abraão foi a autoridade maior do povo de Israel, uma autoridade espiritual. E Deus disse: Abraão, todo mundo que abençoar você, eu vou abençoar. E todo mundo que amaldiçoar você, então eu vou amaldiçoar. O que isso quer dizer, irmãos? Preste atenção. Aquilo que eu faço para um líder, Deus faz acontecer na minha vida. Aquilo que eu faço para o meu líder, para a minha autoridade espiritual, Deus reverte na minha própria vida. Se eu amo o meu líder, eu vou ser amado. Se eu respeito o meu líder, eu vou colher o respeito. Se eu tenho prazer em servir o meu líder, eu vou ser servido. Se eu honro o meu líder, eu vou ser honrado. Se eu cuido do meu líder, eu vou receber cuidado. Mas o versículo também diz: se amaldiçoarem, você também será amaldiçoado. Ou seja, se eu desprezar o meu líder, eu serei desprezado. Se eu rejeitar, eu serei rejeitado. Se eu desvalorizá-lo, eu também serei desvalorizado. Quem está dentro, diga amém. O outro versículo diz assim, Jeremias 3,15: e dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Eu darei a vocês o quê? Pastores. Deus está dizendo, Ele quer que o povo tenha pastores para cuidá-lo. Olha o que diz Hebreus 7,7: sem dúvida alguma, o inferior ele é abençoado pelo superior. E outras versões diz, o menor é abençoado pelo maior. Quantas dúvidas tem, irmãos, acerca disso? Nenhuma. Começa dizendo, sem dúvida alguma. Ou seja, não há margem para outra interpretação. Todos nós temos que ter uma autoridade que nos abençoe, que Deus abençoe através dela. Olha o que diz Hebreus 13,7: lembrai-vos dos vossos pastores. Preste atenção aqui como as palavras estão colocadas. Lembre-se do vosso, ou seja, de pertencer. Lembre-se do seu pastor. Quem é o seu pastor? Todo mundo tem que ter um pastor. Lembra-se dele. Olha o que diz o versículo: que vos falaram a palavra de Deus e a fé dos quais você deve o quê? Imitar a sua fé, atentando para a sua maneira de viver. Hoje, irmãos, de acordo, por causa da internet, nós podemos olhar muitas pregações, podemos até admirar alguns preletores, conferencistas, podemos admirar um escritor de um livro, mas é somente admirar, receber algum ensinamento, mas ele não pode ser autoridade sobre minha vida, pois o versículo diz que eu preciso imitar a vida dele. Mas como que eu vou imitar se eu não conheço? Como que eu vou imitar a sua vida se eu não convivo com ele? Pastora Thalita e eu, nós estamos aqui, a nossa vida está perante os olhos de todos, todos conhecem, nós convivemos juntos, nós não somos pastor de púlpito que fica só chega e prega, que fica no escritório. Ontem, por exemplo, nós estávamos almoçando com algumas pessoas da igreja e a gente foi jogar bola, e aí estava ali, um entrava na canela do outro, e a gente pedia perdão, e a gente brincava. Aí chegou um diácono assim, e falou assim: pastor, se prepara que agora eu vou dar um drible no senhor, né? Eu falei assim: você me driblar, você está fora da escala semana que vem, né? Mas aqui a gente estava ali junto, eles estavam vendo o meu comportamento num jogo de futebol. Versículo 17, no mesmo livro de Hebreus 13: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não com gemido, não gemendo, porque isso vos não seria útil. Ou seja, quando uma pessoa, o pastor precisa às vezes corrigir, alertar, orientar, e a pessoa obedece, isso é prazeroso para o pastor. Ele vai ver às vezes a pessoa fazendo algo errado de novo e vai dar outra orientação. Mas o que a gente faz quando a gente fala com alguém e a pessoa não obedece? A gente perde a alegria. Ou seja, aquilo se torna inútil, a pessoa deixa de receber um cuidado porque ela não aceita esse cuidado.
Irmãos, a primeira verdade é que ter uma autoridade, que Deus nos abençoa através dela, é algo bíblico, é algo verdadeiro, é algo real. Agora, infelizmente, não vou aqui fingir que não acontece, infelizmente, na igreja evangélica, não somente brasileira, mas no mundo, muitos têm abusado dessa autoridade. A autoridade existe, mas muitos têm abusado dessa autoridade. E nós temos encontrado, infelizmente, muitas pessoas feridas. E por causa dessas feridas, elas têm se isolado. Elas têm feito uma vida cristã que nós chamamos de carreira solo. Eu e Deus, Deus e eu. Elas não querem se conviver, elas não querem estar juntos com o corpo. Não querem ter um pastor na qual vão prestar contas e receber cuidado espiritual. Irmãos, isso não vem de Deus. Se talvez assim tenha sido o seu coração, a minha oração é para que Deus possa trazer cura ao seu coração. Porque, irmãos, não tem nada melhor neste mundo do que a gente viver no convívio da igreja. Nós estarmos juntos, irmãos, em Cristo, um ajudando ao outro. Se alguém decepcionou você, seja um membro, seja um líder, ou até eu mesmo, porque também posso falhar. Eu te peço perdão por isso. Mas não saia debaixo da autoridade. Não vive isolado e quietinho no seu canto, pois Deus quer abençoar você muito. Eu vou repetir, Deus quer te abençoar muito. A outra grande verdade, irmãos, e que há bênçãos de Deus que são só liberadas através dessa autoridade. Nós precisamos estar unidas com ela, precisamos estar alinhados com esta autoridade. Existe a bênçãos de Deus no plural, que são as bênçãos do dia a dia, podemos colocar assim, algo específico, uma cura de uma enfermidade, uma porta de emprego, um livramento. Mas existe a bênção de Deus no singular, que está lá em Provérbios capítulo 10, 22. Essa bênção que não traz dor, que nos enriquece. Essa bênção, irmãos, que é o favor de Deus em nossas vidas. Como diz Romanos 8, 28, onde faz com que tudo coopere para o nosso bem. Você crê que tudo coopera para o seu bem? Mas essa bênção de Deus vem na nossa autoridade, que passa por ela. E quais são os sinais, pastor? Como que eu posso detectar, fazer um diagnóstico, se eu estou debaixo dessa autoridade, se eu tenho prazer de estar debaixo dessa autoridade? O primeiro sinal, irmãos, é que tem que haver em nós essa conscientização, é reconhecer esta necessidade. Veja bem, irmãos, eu não posso me omitir de pregar essa palavra. Eu não posso deixar de pregar este assunto, talvez por vergonha, por timidez. O pastor vai pregar sobre a gente, estar debaixo da autoridade dele. Eu não posso fugir dessa responsabilidade, porque é minha responsabilidade ensinar a igreja. Amém, irmãos? Eu quero que todos nós sejamos abençoados. Eu quero que você seja abençoado. E o papel de um pastor é ensinar como a pessoa chegar até essa bênção de Deus. Pode ser que até um dia venha um outro pregador convidado. Ele pode até ser que ele pregue sobre isso. Mas ele não pode pregar porque eu não tenho coragem de pregar. Há uma necessidade, nós não podemos desprezar. Nessa história que nós lemos, existe um contexto dentro dela que nós não vamos aprofundar hoje. Mas ela fala sobre dois irmãos. Esaú era aquele que tinha o direito primeiro de receber essa bênção do pai. Mas ele rejeitou isso. Num dia com muita fome, ele só pensou no momento. Ele pensou em satisfazer a sua carne. E o seu irmão ali, talvez também não foi tão certo, ofereceu um prato de comida, em troca falou: olha, eu te dou comida agora, você está com fome, e você me dá a primogenitura, você me dá o direito de receber a bênção do pai. Esaú trocou, ele desprezou. E muitas bênçãos, irmãos, estão sendo reservadas para nós, mas muitas vezes, infelizmente, nós estamos desprezando isso. E Jacó então, ele foi buscar essa bênção do pai. Também ele não fez de uma forma muito correta no primeiro momento, e ele foi penalizado por isso. Mas eu queria chamar a sua atenção para essa cena. Jacó então ele chega perante o seu pai para receber essa bênção do seu pai. Ele faz ali uma refeição de acordo com o que o seu pai gostava, tudo do jeitinho dele, do tempero dele, o tempero do pai, não o tempero dele. Ele não fez a carne que ele gostava, mas fez a carne que o pai gostava. Ele serviu o seu pai, ele se aproximou do seu pai,
E ali então o seu pai orou, colocou a mão sobre ele e liberou essa bênção. O primeiro sinal, irmãos, de alguém que entende isso, é que ela reconhece e ela vai atrás dessa bênção. E ela procura estar debaixo dessa autoridade. Quem está entendendo, diga amém. O segundo sinal, irmãos, é que pessoas que buscam essa bênção de Deus através do seu líder, elas estão sempre perto e em contato com a sua autoridade. A Bíblia diz que Isaac abraçou o filho Jacó, eles se abraçaram, eles deram um beijo, ou seja, houve a aproximação. Claro, irmãos, que talvez numa questão física seria impossível, talvez, estarmos todos os dias juntos, tomando café, seria maravilhoso, mas quantos quilos iam engordar, irmãos? Imagina só o negócio. Mas eu estou falando aqui mais do que estarmos fisicamente, é espiritualmente, emocionalmente. Nós temos alegria com o nosso líder, se alegrar com ele, se alegrar com as vitórias do nosso líder. Entender que a alegria da minha autoridade é a minha alegria, a tristeza da minha autoridade é a minha tristeza. Ter o prazer de estar junto, não se envolver em rebeliões, em críticas e fofocas. Preste atenção, irmãos, existe uma grande armadilha. Diga comigo, existe uma grande armadilha do diabo para impedir do crente ser abençoado por Deus. E essa armadilha, irmãos, é o crente ficar desalinhado com o seu líder. Ele vai permitindo, às vezes uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e nós vamos ficando chateados. Nós não podemos cair nessa armadilha, irmãos. Como disse, pastor, o senhor é perfeito de forma alguma. Eu posso falhar, provavelmente irei falhar, com alguns eu já falhei. E quando a gente falha, a gente reconhece, a gente pede perdão, e nós liberamos o perdão. Tem pais que não entendem, porque os filhos crescem na igreja, e depois chega uma fase, eles não querem mais se envolver, porque eles não cultivaram nos filhos o amor pela igreja, pelos líderes. Às vezes sempre criticando, sempre falando mal. Irmãos, nós temos que evitar de falar sobre decisões que o pastor faz, porque o pastor ele trabalha num outro nível, numa outra dimensão. Ele enxerga coisas que as pessoas não enxergam. Ele tem revelações que Deus não revela para a igreja, revela só para ele. E muitas vezes nós ficamos, às vezes em almoço, reunindo, ficamos conversando, por que fez isso, por que fez aquilo. Isso só vai distanciar o coração. Nós percebemos isso. É impressionante que quando a pessoa ela começa a se distanciar, e como lembra que eu estou dizendo, não somente fisicamente, mas a gente percebe espiritualmente, emocionalmente, ela não mais está tão alinhada, como as bênçãos vão diminuindo na vida da pessoa. Por isso não caia nessa armadilha. Outro sinal, irmãos, é o princípio da honra. Diga comigo, o princípio da honra. A Bíblia diz que Jacó ele honrou o seu pai, ele serviu o seu pai, ele não fez o alimento que ele queria, mas o que o seu pai queria. Irmãos, nós precisamos aprender sobre honra. Efésios capítulo 6 diz que honra o teu pai e a tua mãe, inclui aqui os pais espirituais também, para que os seus dias sejam prolongados, para que tudo te ocorra bem. Quantos querem que tudo ocorra bem na sua vida? Irmãos, nós precisamos aprender a honrar. Infelizmente nós crescemos numa cultura que não ensina a honrar. Nós crescemos uma cultura de desonra. O professor, ele corrige o filho, o aluno. O pai vai na escola e briga com a escola e com o professor. O professor é uma autoridade ali. E nós dizemos, esse professor é maluco, esse professor é não sei o quê. Quando uma pessoa no seu trabalho, ela procura honrar e servir o seu chefe, nós já brincamos, esse aí é puxa-saco. É a nossa cultura, infelizmente nós temos que aprender. Muitos não conseguem honrar outras pessoas. E o que é honrar? Presta atenção, honrar é reconhecer o valor e demonstrar este valor. Eu vou repetir, honrar é reconhecer o valor e demonstrar esse valor. Tem gente que reconhece, mas não demonstra. Não é honra completa. Outros irmãos não conseguem honrar porque infelizmente são amargurados, são decepcionados, cheios de ciúme em seu coração. Isso é muito sério, irmãos. Se a amargura tem invadido o seu coração, a tristeza tem invadido o seu coração, se você tem desprezo por si próprio, você precisa entrar na presença de Deus e deixar Jesus curar o seu coração.
Porque há uma tendência em nós, irmãos, e fazemos para o outro aquilo que nós fazemos para nós mesmos. Pessoas que não se autovalorizam, não conseguem valorizar o que o outro faz. Pessoas que só olham para ela e dizem: eu faço tudo errado, eu não sirvo para nada, eu não faço nada direito. Ela não vai conseguir olhar nada do que o outro faz e elogiar e reconhecer. A Bíblia diz isso: ame o teu próximo como a ti mesmo. E por que nós temos tido tantos conflitos na família, nos casamentos? Porque nós não amamos a nós mesmos. Eu não estou falando de você idolatrar você, não estou falando de você ser um Deus na sua vida, não. Mas estou falando de você amar, reconhecer o seu valor. Presta atenção, pegar mais leve com você. Olha que coisa, irmãos, esquizofrênica que a gente faz. A gente trata melhor os outros e nós tratamos mal aqueles que estão perto de nós. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós que fora de casa a gente é um gentleman, né? Sabe o gentleman, né? Polite, educado, fala baixinho. Em casa grita, xinga. Quantos maridos desonram suas esposas com aquele pijama furado de 30 anos atrás? Vai comprar um pijama novo, uma cueca nova, tem que ensinar tudo. Sai andando na casa e sai andando soltando pum assim. É uma fábrica de pum. Eu acho que todo mundo tem que aguentar o seu pum, é desonra. Isso é desonra. Nós temos que honrar. Se manifestou aí. Alguém pegou. É tipo aquele negócio: pega ele, Jesus, né? Pega ele. Gente, se vocês soubessem que é pregado aqui de cima. Eu vou falando assim, uns ficam vermelhos, uns abaixam a cabeça. Eu descubro tudo, eu sei tudo de vocês, viu? Eu sei tudo. Honre as pessoas que estão perto de você. Honre a sua autoridade. Irmãos, com palavras, nós podemos honrar com presentes. Podemos honrar servindo. Alguns já estão pensando: o pastor já está preparando, né? Está chegando o Natal. Quer ver que daqui a pouco ele vai falar que o sapato dele é 42? Ele vai dar uma indireta. Irmãos, presta atenção. Quando eu prego sobre isso, não é porque eu estou carente. Não que eu não queira amor e carinho, todos nós precisamos, amém, irmãos? É gostoso receber amor e carinho. Dá um abraço bem apertadinho que está do seu lado. Diga assim: eu amo você, se você conhece essa pessoa. Como é gostoso, né? Rebeca está ali, o vovô está lá assim, é gostoso. Mas preste atenção. Quando eu faço um presente, um ato de servir para alguém que está em necessidade de receber aquilo, isso se chama-se generosidade. A pessoa tem uma necessidade, então eu vou ser generosa com ela. Quando eu faço para alguém que está numa posição de autoridade e ela não precisa daquilo, mas eu faço por aquilo, para aquela pessoa, chama-se o quê? A atitude de honra. E eu falei isso aqui na pregação de manhã, do número 42. Chegou uma irmã no final do curso e falou assim: pastor, então o senhor calça 42 mesmo? Né? Aí eu pensei que ela vai pedir um modelo, né? Não, sabe o que é, pastor? Eu conheço um homem que calça 42, está precisando de um sapato. Ele está em necessidade. Meu Deus, não entendeu nada, né? Eu falei: tá bom, irmã, eu vou dar o sapato para ele. Mas é generosidade, irmãos, e a honra. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Esses dias uma pessoa, ela comprou um apartamento. Ela falou assim: pastor, ninguém vai entrar no apartamento se o senhor não for o primeiro. O senhor vai ser o primeiro a entrar na minha casa. Isso chama-se honra. Devido à correria, já tinham se passado 4 meses. Ela chegou assim: pastor, ou o senhor vai essa semana, ou o senhor vai. Porque está com uma fila de parente para conhecer a casa. Mas eu fiz o meu voto. Às vezes a gente vê isso em casais, noivos que vão se casar, eles fazem questão de pastora Thalita e eu sermos os primeiros a receber o convite. Isso chama-se honra. Às vezes irmãos que vão viajar, veja bem, não é pedir permissão para viajar, de forma alguma. O pastor não é dono das pessoas, amém, irmãos? A passagem já está até comprada. Mas às vezes ligam: pastor, estou indo viajar, estou te comunicando que estarei ausente esses dias. Eu queria que o senhor orasse para que a minha viagem pudesse ser uma bênção.
Assim, irmãos, nós honramos. Graças a Deus eu posso pregar este assunto, não porque isso não esteja acontecendo. Pelo contrário, Deus só tem nos abençoado porque existe isso. É para reforçar, para nós continuarmos sendo abençoados por Deus, amém, irmãos? Porque esse é o meu desejo. E para aqueles novos que estão chegando possam aprender. Quarto sinal de alguém que busca essa bênção é a obediência. E obedecer quando faz sentido é fácil. Obedecer quando não faz sentido, aí que está o desafio. O vocabulário de Deus, irmãos, o abecedário de Deus, perdão, tem apenas 4 letras. Faz assim com a sua mãozinha. Você sabe quais são as 4 letras do abecedário de Deus? Só tem 4. Diga comigo. Repete comigo, diga O, B, D, C. Simples assim. Não há motivo, não há justificativa, não há razão que você possa achar, mas eu preciso fazer isso, se eu obedecer vai ser melhor. Jamais. Sempre obedecer será melhor. Filhos, mesmo quando vocês não entenderem, obedeçam teus pais. Há prosperidade na obediência. É simples e objetivo. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. E quando nós estamos debaixo dessa autoridade, Deus então libera essa bênção de Deus em 3 níveis que nós vimos aqui. Deus derrama uma provisão, irmãos, inexplicável em nossa vida. Deus derrama uma promoção e um crescimento, uma influência. E Deus derrama a sua proteção. E eu quero orar nesta noite, declarar essas 3 bênçãos sobre a sua vida. Você quer receber essas 3 bênçãos?